Olá, bom dia para você. A partir de agora está no ar o Tudo de Bom Especial. Hoje, embarque imediato, com os melhores roteiros de Alagoas para você. Então aperte os cintos porque o nosso embarque é agora, é imediato. A gente começa esse programa especial de hoje fazendo um convite a você a embarcar comigo para a cidade histórica de Penedo para conhecer um pouco mais da história das igrejas ainda preservadas. Hoje você vai conhecer um pouco mais da cidade que é tombada pelo patrimônio histórico nacional e que é repleta de construções da época do Brasil colonial. Estou falando da cidade de Penedo e é daqui que o nosso embarque histórico é agora, é imediato. São muitos pontos turísticos para visitar em Penedo. Se estiver com disposição, a opção é sair andando pelas ruas de paralelepípedo da cidade. Em cada esquina, uma nova descoberta. Penedo é a cidade mais antiga às margens do Rio São Francisco e também uma das mais importantes fontes históricas do Brasil. Por aqui, quase tudo é história. Por isso, a cidade precisa e deve ser mantida viva e preservada. O imponente sobrado em estilo colonial, propriedade da família Lemos Araújo, foi construído no século XVIII. Em 1859, foi transformado em Paço Imperial para acolher o então imperador do Brasil, Dom Pedro II, que desembarcou e se hospedou na cidade de Penedo. Aqui no Museu do Paço Imperial é possível encontrar peças do século XVIII e XIX, época do apogeu econômico e cultural da cidade de Penedo. E ainda o último registro fotográfico da família real aqui no Brasil, em destaque Dom Pedro II e Princesa Isabel. Além disso, estão expostas porcelanas, mobiliários e outros objetos que contam parte da história da cidade e do Brasil. O prédio e todo o acervo são mantidos graças à iniciativa privada. Vale a pena conhecer. O Teatro 7 de Setembro, de arquitetura italiana, foi o primeiro teatro alagoano. Foi inaugurado em 1884 e serviu de palco para grandes companhias europeias de teatro e também como centro de arte para a região. Vizinho ao teatro, uma outra opção para visitar é a Casa do Patrimônio IFAM, tudo interativo. O Festival de Cinema de Penedo foi por muitos anos um dos mais importantes eventos do meio cinematográfico nacional. E o Hotel São Francisco guarda muito dessa história. Esse era o hotel onde ficavam hospedados grandes estrelas como Roberto Carlos, Rony Von e Eva Vilma, que participavam dos grandes festivais de cinema aqui de Penedo. E é daqui da varanda do hotel onde é possível ter uma das mais belas imagens de Penedo. Foi inaugurado em 62 esse hotel que na época foi considerado o melhor hotel de Alagoas. E por conta disso, o Penedo pôde abrigar aqui, junto com esse cinema, que nós temos cinema aqui que tinha 1000 lugares, aí passou a ter na década de 70 o Festival de Cinema em Penedo. Também recebia muitos artistas, como Roberto Carlos, que deram show aqui no nosso cinema, na época, nos anos 70. Então a cidade teve uma efervescência cultural muito grande naquela época, graças a essa iniciativa do meu avô e da minha família. Como a cidade possui várias igrejas seculares e ainda mantém viva uma tradição, a arte de esculpir santos, os santeiros criam e fazem imagens para a devoção dos fiéis. O Timar é da 5ª geração de santeiros aqui de Penedo e ele passa horas e horas assim.
Timaya, explica pra gente como foi que começou a sua história esculpindo santos em madeira. Começou há muitos anos, quando eu estava e fui fazer admissão ao ginásio, que foi inclusive numa escola de santeiro. E aí, porque a admissão ao ginásio era acho que era 6 meses, era 3 meses de preparação para entrar no colégio. Só que quando eu cheguei para fazer esse curso, foi numa escola de santeiro que era do mestre Antônio Pedro. Então, passei 3 anos e meio nessa escola. Enquanto a gente conversava, Timaya esculpia a imagem de Santo Antônio. Quanto tempo para você deixar esse santo pronto? Em média, uma imagem dessa fica um mês e meio. Um mês e meio de trabalho. Para chegar na fase final, um mês e meio. Se for crua, pintada, ela dá mais trabalho, então demora muito mais se ela for pintada. Você aprendeu com outros mestres aqui de Penedo, mas a 6ª geração já está vindo por aí, né? Ou já existe? Já existe já, porque inclusive em Penedo sempre teve mestre santeiro, passando por Deoclésio, Júlio Filhas, veio Cesário Procópio, Antônio Pedro, esse que foi meu mestre. E agora eu estou repassando para meu filho. Esse restaurante aqui, como a gente vê, em 1637 foi o Forte Maurício de Nassau. Hoje, como eu falei, é um restaurante, o empresário é o Gustavo Lisboa. Gustavo, o que é o forte daqui? O que é que as pessoas, quando chegam aqui no restaurante, elas pedem? Bem, em termos de alimentação, elas pedem, entendeu, um filé de tilápia com molho de camarão, pede também uma moqueca de camarão, um ensopado de camarão, que são pratos, entendeu, típicos aqui da região. Aqui em Penedo, tudo é história. Enquanto o almoço não sai, a gente aprende um pouco mais. Estou vendo aqui alguns cartazes de filme, Rin Tin Tin, Zorro, Robin Hood. Seu Gustavo, o que é que isso significa para o senhor? Olha, esses quadros que nós estamos vendo aqui, ele representa e mostra um passado alvissareiro que foi essa cidade de Penedo. É uma história, são verdadeiras relíquias, isso aí. O Cine Penedo era uma casa de espetáculo que nós tínhamos aqui, entendeu? Também o Cinema São Francisco. E essas fotos lembram o passado desses filmes, dessas casas de espetáculo. Agora imagine comendo uma tilápia ao molho de camarão com uma vista como essa do Rio São Francisco. No próximo bloco, você embarca conosco para o litoral sul de Alagoas para conhecer uma das praias mais bonitas do Brasil, a Praia do Gunga. A gente volta já!